Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem. Sexta-feira, dia 13, com boas oportunidades no pregão. Taesa, endividamento é o grande vilão no curto prazo, então falaremos sobre isso na queda de hoje. Home Industrial, Home 3, um papel que também é previdenciário do setor de indústria, vai dando oportunidade no preço de entrada abaixo de R$ 12. Falarei um pouco sobre também. ISA-CTEP quedas, além de Banco do Brasil ter uma boa perspectiva aí para o terceiro trimestre. Então, Banco do Brasil, forte lucro no terceiro trimestre. Taesa já operou alavancada antes, eu vou demonstrar com dados que 2019 teve números parecidos com a alavancagem, né, da dívida da empresa, ou seja, trabalhando com o capital de terceiros ficou um pouco parecido. Home 3 também está interessante para aportar, falaremos sobre nesse vídeo de hoje. Então, sem enrolação, começar com o Banco do Brasil, a perspectiva, né, do Banco do Brasil deve lucrar cerca de 10 bilhões no terceiro trimestre de 2023, o que seria um lucro muito acima até mesmo do esperado e de consenso. A estimativa é do Goldman Sachs, então a tese deles é que, mesmo que os outros bancos do setor tenham arrefecimento com empréstimos e outros produtos, o Banco do Brasil deve continuar crescendo nessa etapa do ano, tá? Então, até porque a carteira de empréstimos do Banco do Brasil ela tem uma exposição à alta renda rural, além também do funcionalismo público, ou seja, o empréstimo feito ele é descontado diretamente ali no salário, né, na fonte de renda mensal. Então, logo, a sua inadimplência ela é menor do que os outros bancos, tá? Além das condições também serem melhores e mais viáveis, ou seja, você consegue ter um empréstimo eficiente, de maneira mais rápida, com taxas melhores, um pagamento mais eficiente, porque o seu no caso, quem está pegando, né, o empréstimo com você não vai deixar de pagar no curto prazo, e você, tendo esse dinheiro novamente em caixa, você pode fazer novos empréstimos de maneira mais rápida. Então, a carteira de crédito, tudo nela envolve qualidade do cliente, tá? Então, envolve a qualidade do cliente e o tempo de pagamento, capacidade de pagamento desse cliente. Então, esse é um bom fator, né, para ser observado em Banco do Brasil. Banco do Brasil chegando a 49, a dúvida de alguns investidores é se vale a pena entrar nesse momento em BBAS 3, BBAS 3, o código de negociação. Eu tenho o Banco do Brasil, é a segunda maior posição da minha carteira, e eu falei aqui, tem vídeos falando sobre, repetindo, os aportes feitos, tá? Os aportes feitos normalmente são citados. Inclusive, eu fiz novos aportes no preço de R$ 46,50, tá, pessoal? Então, hoje, nesse preço de 49, eu já me retraio de novo, fico só aguardando os resultados, os novos dividendos que devem vir anunciados agora em novembro, com pagamento também em dezembro, e paciência, tá? Se você quer entrar, na minha humilde opinião, os aportes, eles devem, você deve estudar aportes abaixo dos 46, 47, inclusive se você está com forte caixa. Paciência, não precisa ter pressa, o mercado uma hora ou outra vai bater no papel. A questão é, você sabendo da qualidade, não dá para ficar querendo comprar R$ 30 novamente. Você tem que colocar isso na cabeça, tá? Não adianta querer comprar R$ 30 hoje, a não ser que o jogo vire e mude com dados mais fracos, né? Aí é toda outra questão. Aí até o investidor que já tem uma posição formada também voltaria a aplicar de maneira mais forte, tá? Agora, no último mês de setembro, eu fiz aplicações comprando mensais disciplinares em Banco do Brasil nos preços de 46. Mas, entretanto, hoje a 49, eu espero um pouco a maré baixar, o otimismo passar em relação ao papel. Agora, outros papéis, né? Cielo também
fechou a 3,70 hoje, alta de 2,78. Se essa remuneração chegou a encostar em 4,90. E Transmissão Paulista vai ficando cada vez mais interessante, na minha humilde opinião. Tenho Transmissão Paulista há um bom período, já em carteira, TRPL 4, e um novo aporte hoje, na casa de R$ 21,90, uma ordem válida até cancelar, ou seja, em aberto aí de 30 dias que eu tinha feito, inclusive já tinha falado aqui também dessa ordem que estava em aberto, a R$ 21,90, agora um novo aporte a R$ 21,60. Então, 30 centavos de queda aí, eu entro novamente, de pouco a pouco, sem desgastar a mentalidade e o comportamento, sempre utilizando caixa, sempre utilizando também a renda de aporte mensal. E o outro aporte foi em Taesa, né? Hoje chegou a negociar também a bons preços, fechou em R$ 33,50, queda de 1,53. Falaremos agora um pouco sobre Taesa. Transmissão Paulista, para ficar bem esclarecedor, enquanto não tivermos um fato relevante da Eletrobras e da Transmissão Paulista, da ISA-CETEP, posicionando bem claro, olha, eu vou vender, eu não vou vender a minha posição por parte da Eletrobras, o mercado vai ficar batendo mesmo. O mercado já vem batendo porque ela ganhou os leilões, porque ela emitiu debêntures, a questão do dividendo. Então, isso é de curto prazo, cabe ao investidor entender e ter paciência, tá? E, se possível, estudar para novos aportes. Agora, seguindo, Taesa, né, vai ficando também numa posição bem interessante. A mínima de 52 semanas é R$ 30,90. Nesse período, ela pagou R$ 3,38 de dividendos. Então, você tem uma desvalorização de 5,59% nos últimos 12 meses, sendo que boa parte dessa desvalorização aconteceu apenas nesse mês, no mês de outubro, 2,64%. Exclusivamente nas últimas semanas, nós tivemos o preço de unit de Taesa lá, né, nesse preço de 30,90, lá no mês de dezembro de 2022. Então, se voltar, seria bem interessante comprar nesses preços novamente. Nós vimos que após isso ela anunciou dividendos no dia 3 de janeiro. Então, muito cuidado aí com o curto prazo. A questão do endividamento é o grande vilão, na minha humilde opinião. Mas se você for analisar o ano de 2019 e os anos antepassados, eu vou falar do ano de 2019 porque está muito parecido. Dois indicadores, o indicador dívida líquida sobre EBITDA, a razão, e o outro indicador, dívida líquida sobre EBIT, e também a liquidez corrente, tá? Lá no ano de 2019, a dívida líquida sobre EBITDA chegou a 4,76 vezes. Esse ano já está em 5,65 vezes, dados do Status Invest, uma plataforma bem que tem uma boa credibilidade, tá? No ano de 2019, a dívida líquida sobre EBIT chegou a 3,74 vezes. Nesse ano já chega a 4,45 vezes. Atenção, pessoal, para a liquidez corrente. Em 2019 chegou a 3,58 vezes. Nesse ano chega a 3,03 vezes, tá? Então, você vê que Taesa tem um histórico sim de trabalhar alavancada. A diferença é que a dívida líquida esse ano é superior ao patrimônio líquido, tá? A última vez que isso aconteceu foi em 2019. O ano passado também já era, mas nos outros anos você não tinha uma dívida líquida superior ao patrimônio líquido. Porém, uma amortização aí no médio prazo já derruba boa parte desse indicador, ou uma alta também no EBITDA, na medida do que? Na medida do que você tenha entrado em operação, os novos empreendimentos que a Taesa já tem para entrar, seja nessa reta final do ano, seja no ano que vem, esse EBITDA sobe, ou seja, o lucro antes dos impostos, né, e dos custos sobe,
e o endividamento, essa razão fica menor. Então prestem atenção nisso, o mercado está batendo, mas todavia a Taesa já tem esse histórico, tá? E você tem que olhar também os indicadores de eficiência. Você vê que não mudou quase nada, né? Os indicadores de eficiência, boa parte, margem de lucro bem interessante. Você não tem quase negócio nenhum que tenha margem de líquida a 50% praticamente, tá? Então, muito cuidado aí na hora de só olhar o endividamento. Hoje eu estava analisando outras empresas, não vai dar para trazer aqui a comparação, porque senão o vídeo fica muito extenso. Equatorial Energia tem um endividamento, alavancagem, né, capital de terceiros muito parecido com Taesa. A própria Energisa também tem uma alavancagem muito parecida com Taesa. Então prestem atenção nesses detalhes, tá? Não é a única do setor elétrico que está com a alavancagem alta. A AES Brasil, tá? E todas elas correm mais risco, né? O setor de energia é um setor muito perene, só que os subsetores, é o caso do setor de distribuição, né, o caso da Equatorial, da Energisa, sofrem mais que a Taesa e estão tão alavancadas como, tá? Então, muito cuidado. E a Taesa é até mais eficiente, entrega mais crescimento, mais lucro, paga mais dividendo, então muito cuidado, tá, pessoal? Acabando vendendo seus papéis aí no curto prazo, sendo que, na verdade, o estudo que você tem que fazer, qual que é o histórico, qual que é a média de tudo isso, tá? Então, você vê, né, também que nos outros anos existia sim uma alavancagem não tão alta como esse ano, porém, eu acredito que nos projetos que vão entrando em operação, esse EBITDA ele fica maior, a empresa amortiza um ou outro endividamento de curto prazo e acaba diminuindo esse fator. Seguindo, então, Home Industrial, um papel que eu tive até lá, junho, onde está indicada a seta aí, foi onde eu vendi, onde eu trouxe o racional aqui, né? Para a época no qual eu estava desfazendo do número de empresas da carteira. Então eu tinha muitas empresas e poucas ações, assim, em relevância, né? De peso, de relevância na carteira. Eu tinha feito preço médio comprando na ordem aí de 11, 10 reais. Então hoje, 10, entre 10 e 11, não exatamente agora eu lembro o valor correto, mas hoje já está próximo do que eu tinha feito o preço médio. E hoje ela chegou, né, na máxima a 18, eu vendi lá. Isso mais para a questão aí de oportunidade de sair do papel, alocar em outros papéis. Em junho nós tínhamos também a própria Irani também entregando oportunidade. Eu optei por tentar aumentar uma posição maior em Irani, tentar aumentar uma posição maior em BB Seguros e Caixa Seguros, e vendi Home Industrial, mas é uma belíssima empresa que vai ficando bem interessante para ser estudada, tá, pessoal? Vai chegando aí nos R$ 11 novamente, 11,78, queda de 18%, paga um bom dividendo, pagou R$ 1 por ação nos últimos 12 meses, é uma small cap pouco coberta pelos analistas. A questão que tem que ser analisado os pedidos da Europa, né? Então é uma empresa que tem uma forte tecnologia industrial por trás, e tem marcas muito fortes também por trás, a própria marca da Home, né? Muito forte, tem um potencial enorme para destravar valor e de crescimento. Você tem que analisar a questão de como, né, como que estará o índice industrial, né? Como que você vê a capacidade industrial de crescimento nos próximos anos, a questão também do PIB, tudo isso você tem que observar. Mas não é uma empresa endividada, pelo contrário, dívida líquida aí de 510 milhões, tem mais de 200 milhões em caixa, ou seja, pagaria parte dessa dívida aí, né? Hoje, a valor de mercado de 1 bi, praticamente, abaixo do valor de patrimônio. É uma empresa de família, tá? É uma empresa familiar, previdenciária do setor industrial, tá? E negocia abaixo do preço teto em relação ao dividendo médio pago nos últimos 5 anos. O preço teto é de 12,74, negocia, fechou hoje a 11,70.
O meu preço para entrar é abaixo dos 11. Eu já deixo claro aqui, com base nos estudos, com base no que eu já ganhei dinheiro com papel, e hoje eu entraria para não sair mais do papel, até porque ela tem feito uma bonificação de 10% e a quantidade de ações é baixíssima, né? 88 milhões de papéis, ou seja, praticamente não tem liquidez aí para o acionista pequeno. Isso daqui é muito bom porque dará muito tempo para você ir comprando, guardando as ações. Você vê que a 103ª empresa investida no AGF+, ninguém tem praticamente, né? Está no novo mercado, negocia abaixo do VPA, paga dividendos trimestrais 4 vezes no ano, em março, depois em junho, depois setembro, e inclusive deve anunciar agora na reta final do ano. Analisando os indicadores de valuation, PL de 4,74 vezes, ou seja, praticamente em 5 anos você teria aí, né, tudo que você pagou entregue através do lucro, seja através de reinvestimentos da empresa ou através de distribuição a metade disso, pelo menos em dividendos. Você tem o VPA de 12,38, já comentado, negocia a 4,68 EV EBITDA, a 4 vezes ali ficaria 11, 10 reais, 3 vezes e meia, também estaria bem interessante para você, no mínimo, analisar e entrar, tá? Negocia também abaixo do preço sobre faturamento, né? Então, a empresa hoje, o faturamento é superior ao valor de mercado, margens também interessantes, margem líquida no setor industrial acima de 14%, você tem que, no mínimo, estudar, porque é uma empresa que consegue entregar retorno. Você vê que o ROI de 20%, um ROA, que também é um indicador nesse setor aqui bem interessante, porque um retorno sobre os ativos que ela possui, até porque é uma empresa industrial, então você tem que analisar isso, se ela consegue, os ativos que ela possui, ela consegue ter um retorno interessante sobre, você tem mais de 10%, uma capacidade também de pagar dividendos muito boa, acima de 2 dígitos, crescimento de receita nos últimos anos, crescimento de lucro, liquidez corrente 2,10 vezes, né, endividamento baixo. Então dá para você ter um rápido estudo, que não é qualquer empresa, é uma empresa que pode passar por consequências difíceis aí, por uma piora industrial e uma piora econômica, mas é um papel de dono, tá? Uma empresa de dono, paga dividendos trimestrais, como já citados. Hoje, né, um pouco mais aí de 39 mil investidores, pessoa física. Você vê que o controlador, ele é um administrador, porém tem 2 famílias, a família Schitt, que tem aí, né, boa parte dos papéis, e a família Home também, que devem ser beneficiadas com esses dividendos e também com as bonificações. Então prestem atenção, estudem nesse final de semana esse papel. Eu também vou dar mais uma estudada nos últimos resultados. É uma empresa que, no mínimo, tem que ser aí avaliada a entrada nela, pensando no longuíssimo prazo. No mais, pessoal, esse foi o vídeo. Eu vou encerrar por aqui para não ficar mais extenso do que já ficou, né? O vídeo não representa uma simples recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se para chegar a mais investidores, compartilhe, curta. No mais, eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, desejo bons aportes a todos e valeu demais!